Obrigado. E agora a professora Soni Coelho, ela que é da USP, que nos honra com a presença. Espero que vocês ainda sobrevivam a essa hora do dia, depois de assistir apresentações desde de manhã, vocês são vitoriosos. Então, eu espero que vocês sobrevivam à nossa apresentação também. Então, eu sou da Universidade de São Paulo, do Instituto de Energia e Ambiente, e vou conversar um pouquinho com vocês aqui rapidamente sobre bioenergia e os cenários da bioenergia no Brasil, né? Vocês até agora estavam falando de energias renováveis, mas com um foco muito grande em fotovoltaica. Então, aqui nós vamos mostrar um pouquinho que existem outras energias que também são relevantes. Eu agradeço a colaboração do meu aluno de doutorado, Danilo, que é responsável pelos slides mais bonitinhos que vocês vão ver aqui. E, é claro, a gente não precisa entrar em detalhes, mas estamos todos acompanhando o que está acontecendo lá em Glasgow, com a COP26, e as discussões das mudanças climáticas e as necessidades que a gente tem de ter energias renováveis para poder reduzir o aquecimento global. Em particular, o Brasil tem as suas metas, as National Determined Contribution, onde o Brasil se comprometeu a reduzir as suas emissões até 2025, 2030, e agora, na COP26, aumentou, inclusive, a sua meta para um corte de 50% até 2030, ao invés dos 43% que estava previsto inicialmente. Então, nós temos um desafio bastante grande. É claro que, nessas metas, isso inclui também a redução do desmatamento da Amazônia, que é outra complicação, mas a participação das renováveis na matriz certamente tem uma contribuição importante. E, além da gente lembrar da bioenergia, é importante a gente entender por que a bioenergia ajuda a combater o aquecimento global, por que a bioenergia é uma energia renovável. Como vocês podem ver aqui nessa figurinha, quando a planta está crescendo, ou a cana-de-açúcar, ou madeira plantada, ou qualquer tipo de cultura, ela tem que retirar CO2 da atmosfera para poder fazer o seu crescimento. Ela incorpora aquele CO2 na planta. Então, se lá na frente a gente vai ter a emissão, porque eu queimo etanol no carro, ou biodiesel, ou bagaço de cana numa caldeira, esse CO2 ele é absorvido no crescimento da planta e, obviamente, eu tenho um ciclo de carbono muito mais limpo. É claro que, se, além disso, eu associar esse ciclo de carbono praticamente nulo com a captura de CO2 da fabricação no processo, eu vou ter ainda um ciclo de carbono ainda mais interessante, podendo até ser mesmo negativo. É o que a gente chama de Carbon Capture and Storage. Então, de uma forma geral, nós podemos trabalhar com a bioenergia, não apenas com a contribuição para a redução dos gases de efeito estufa e um aumento na segurança energética, principalmente porque, quando eu estou falando em geração de eletricidade, eu tenho uma diversificação nessa oferta de energia, mas também, além de oportunidades econômicas, geração de emprego e renda, eu tenho toda uma sinergia com gerenciamento adequado de resíduos e na qualidade do ar e da água. Na nossa matriz, a gente já tem uma participação importante da bioenergia através dos produtos da biomassa de cana, que é o etanol e o bagaço de cana, a lenha e o carvão vegetal, principalmente no setor siderúrgico, e outras renováveis, que fazem, então, com que a gente tenha uma participação na nossa oferta interna de energia de mais de 48%. Mas a gente pode fazer mais. No setor de eletricidade, a bioenergia participa com quase 10% da energia elétrica gerada no país. Nós temos 170 gigawatts instalados, dos quais 15 são de origem da bioenergia, puxado principalmente pela cogeração com bagaço de cana.
Aqui na Bahia, nós temos uma participação importante da biomassa. Nós temos grandes plantas de papel e celulose que produzem a sua eletricidade a partir dos resíduos do processo, não apenas o licor negro, mas também os resíduos de madeira. A gente tem uma planta com aproveitamento energético de capim-elefante. A gente tem uma planta com biogás em aterros. A gente tem uma planta de resíduos florestais e uma com bagaço de cana. Nós temos praticamente mais de 500 megawatts instalados com biomassa aqui na Bahia. É uma participação importante, sendo que 84%, 449 megawatts, vem do setor de papel celulose, que é um setor particularmente importante aqui nesse estado. Além da geração de biomassa para a eletricidade, a gente tem também uma participação importante da cana-de-açúcar, produzindo etanol. A produtividade média aqui na Bahia é bastante superior à produtividade média do Brasil. Nós temos uma produção importante de etanol e 4 usinas que são certificadas com a nova política do RenovaBio dos créditos de carbono. Temos também 2 plantas de produção de biodiesel, da Petrobras e da Oleoplan, correspondendo a 92% da produção no Nordeste e 7% da produção de biodiesel no Brasil, com diferentes fontes de matérias-primas que são utilizadas. Mas essa realidade ainda pode ser bastante aumentada. Nós temos potenciais de aproveitamento que são muito importantes. Até agora, nós estávamos falando da situação real, como é a situação no Brasil, como é a situação aqui na Bahia. Porém, nós podemos ter um cenário de produção ainda maior. Aqui, por exemplo, nós estamos olhando o aproveitamento energético dos resíduos da cana-de-açúcar produzidos a partir da biodigestão da vinhaça e da torta de filtro. A gente pode produzir quase 4 bilhões de normais metros cúbicos de biometano, que é equivalente ao gás natural, ou 2,3 gigawatts de eletricidade, substituindo 3,5 bilhões de litros de diesel. Nesse contexto, nós acabamos de publicar o Atlas de Bioenergia que nós fizemos para o Estado de São Paulo. Foi um projeto financiado pela CESP, dentro do contexto de P&D da ANEEL, da Agência Reguladora de Energia Elétrica. E, nesse projeto, nós justamente levantamos todo o potencial de aproveitamento energético de resíduos do Estado de São Paulo, a partir de diferentes resíduos urbanos, agrícolas, de madeira, silvicultura, etc., e gerenciados e detalhados para cada município do Estado, através de mapas georreferenciados. Para cada tipo de resíduo, nós vimos qual era a melhor tecnologia a ser utilizada. No caso específico de matérias orgânicas, como resíduos de abate, efluentes de cervejarias e diferentes matérias-primas orgânicas, o processo usado foi o de biodigestão anaeróbia, produzindo o biogás ou, após a limpeza, o biometano. No caso específico de resíduos sólidos urbanos, nós olhamos as 2 tecnologias que a gente tem comercializadas e em implantação no país, dependendo do tipo do município. Para municípios pequenos e médios, a gaseificação; para municípios maiores, a incineração. Com isso, nós chegamos em resultados expressivos, mostrando que a gente pode ter uma participação importante na geração de energia elétrica, quando comparada com o consumo do Estado de São Paulo, para cada um dos tipos de resíduos que nós fizemos. Esses
resultados estão publicados em forma de mapas interativos. Ali no canto vocês têm o endereço do nosso site, onde nós temos, então, cada mapa, a gente pode escolher qual é o resíduo que eu quero, se eu quero o setor sucrocoleiro, se eu quero o setor agrícola, se eu quero resíduos urbanos. E então eu tenho um mapa, eu posso clicar em cima de cada município e eu fico sabendo qual é o potencial daquele município. Isso foi um projeto que durou mais de 2 anos, com bastante trabalho e uma equipe de especialistas bastante ampla que se debruçou sobre esse tema. Mais recentemente, num outro projeto, nós atualizamos os potenciais, especificamente de biometano, para o estado de São Paulo, onde, claro, como a gente esperava, eu tenho uma participação importante de mais de 60% do setor sucroenergético, que é o setor de açúcar, álcool e eletricidade, seguido pelo saneamento e por criação animal. Nesse gráfico do lado de cá, vocês podem ver não apenas o potencial total do estado, mas também o potencial dos 20 maiores municípios marcados em azul. No caso do estado de São Paulo, o potencial de aproveitamento energético de eletricidade é muito fácil da gente conseguir, porque a gente tem subestações e uma malha de distribuição e transmissão em todo o estado. Mas quando a gente fala em biometano, a gente já tem uma situação diferente, porque a gente não tem uma malha de distribuição de gás em todo o estado. Então, a gente vai precisar, para esse aproveitamento do biometano, de gasodutos dedicados, principalmente quando a gente está falando no potencial maior, que é o potencial do setor sucrocoleiro. Essa ideia dos gasodutos dedicados, ela também é uma ideia que se aplica para o Brasil como um todo, porque o Brasil também, como vocês podem ver nessa figura, no mapa do Brasil, a gente tem apenas algumas regiões que possuem os seus gasodutos. Então, se eu tenho um potencial, como eu tenho, de diferentes fontes para a produção de biometano, eu tenho como uma opção interessante essa construção dos gasodutos dedicados. E por que nós estamos falando isso? Porque eu estou anunciando aqui para vocês, em primeira mão, nós vamos começar a trabalhar exatamente no Atlas de Bioenergia do Estado da Bahia, e a gente espera que, em breve, os mesmos resultados que nós desenvolvemos para o Estado de São Paulo, a gente vai ter aqui para o Estado da Bahia. Mapas interativos com os diferentes municípios do Estado e com os diferentes potenciais. Nós vamos olhar o potencial de biogás, biometano e energia elétrica para resíduos urbanos, criação e abate de animais, além do setor sucroenergético, que é um setor importante aqui na Bahia, e vamos ver também o potencial de aproveitamento de energia elétrica a partir de resíduos agrícolas, silvicultura e resíduos sólidos urbanos e o setor sucrocoleiro. Em todos esses processos, quando a gente vai fazer a utilização da tecnologia, a gente utiliza sempre a tecnologia mais interessante e de acordo com a sua viabilidade econômica. Então, eu deixo aqui com vocês as nossas expectativas, que numa próxima oportunidade que a gente esteja junto, eu possa trazer para vocês os resultados desse Atlas para a Bahia. Okay? E aqui vocês têm o nosso contato para o que vocês precisarem. Muito obrigada. Bem, em nome da organização, agradecemos à professora Suanir Coelho, da USP,